Abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 5. Nós estamos nessa noite celebrando a Deus e nós estamos celebrando a Ele por nossa família. Nós estamos aqui por causa da nossa família. Essa é uma das formas, e vamos colocar a melhor forma de nós investirmos no nosso lar. É buscando a face de Deus, adorando a Deus, ouvindo a voz de Deus, para que nós possamos compreender os valores familiares registrados na Bíblia Sagrada. Por essa razão, amados irmãos, na semana passada nós iniciamos falando deste assunto sobre a vida conjugal. E nós tratamos um pouco a respeito das mulheres, qual é a função no casamento da mulher. Isso, biblicamente dizendo, não é um pensamento do pastor, não é um pensamento da igreja, é o que a Bíblia diz a respeito da formação familiar. Uma vez que a família, ela é instituída por Deus. Foi Deus quem instituiu a família. Se hoje você tem uma família, porque Deus, Ele determinou que houvesse família sobre a terra, e que de família em família iria propagar, crescer, desenvolver toda a terra. E existe um padrão familiar bíblico. Nós vemos hoje, nos dias em que nós vivemos, Deus abençoe meu pai, que há muitas formas diferentes de se constituir família, mas biblicamente só existe um. E nós, como igreja do Senhor, que nós somos orientados por eles e queremos seguir nos passos do Senhor, nós precisamos nos enquadrar diante do que a Bíblia nos ensina a respeito de família. Não somente família, mas do que se diz respeito a uma vida de uma pessoa, como viver sobre essa terra. Logicamente que nesse momento nós estamos tratando a respeito de família, mas a Bíblia ela tem um padrão estabelecido para todas as áreas da vida. E por isso nós estamos tratando sobre isso, porque nos nossos dias tem se deturbado muito o conceito familiar. E por essa razão, nós como igreja, e que cabe a minha responsabilidade como pastor, anunciar o que a Bíblia nos orienta a respeito da família. Como iniciamos na semana passada, não dá para terminar num dia. Por essa razão nós vamos tratar mais um pouco hoje. Na semana que vem nós iremos concluir falando a respeito da família. Aproveitando a oportunidade, mês que vem, que começa na próxima semana, nós estaremos em uma campanha nacional do nosso ministério. A campanha é para salvar uma alma, e nós fazemos isso todos os anos, isso no começo do ano e também no mês que vem, mês de outubro. Serão 4 domingos, e no primeiro domingo nós vamos tratar a respeito da família. No segundo, se eu não me engano, trata do colega, depois do amigo de trabalho e depois do vizinho. Então são 4 domingos que nós vamos tratar a respeito desse assunto. Já está pré-estabelecido aqueles que hão de ministrar a palavra. E aprove a Deus, no domingo que vem a gente está com a oportunidade de mais uma vez falar disso, e nós iremos concluir. Hoje nós vamos tratar um pouco com os homens. Tem bastante homem aí? Levanta a mão os homens aí, vamos ver. Eita glória, que bom, Deus é bom. Eu achei que ia ter só mulher, mas que bom. Nós vamos tratar um pouco com os homens, biblicamente, qual é a função do homem no casamento, na família. E para isso nós estamos acompanhando o que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Éfeso,
no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Agora, por gentileza, se coloque sobre os seus pés, para nós fazermos essa leitura, e assim logo após já vocês retornem a se assentarem. Versículo 22 nos diz assim, se você não tem sua Bíblia, acompanhe no telão. Vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para aprendê-la a si mesmo, apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um dê por si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Toma o vosso assento em nome de Jesus. Só para nós recapitularmos um pouco o que nós falamos na semana passada. No contexto, você observa que o apóstolo Paulo ele faz um paralelo de uma vida conjugal em relação ao relacionamento que a igreja tem com Jesus. Ele usa o exemplo da igreja com o relacionamento da mulher com o seu esposo. E aí é bom isso ser observado. Permita-me, as mulheres, dar uma pincelada, e vale a pena porque tem bastante mulheres que não estavam aqui na semana passada. Vale a pena você observar como nós, a igreja de Cristo, nos comportamos diante dele. Como nós nos dedicamos ao Senhor, como nós nos colocamos diante de Deus, como nós nos reverenciamos diante dele, e o que nós fazemos quando nós viemos a este lugar, e quais são os nossos comportamentos, porque a igreja não se resume às paredes, se inicia aqui, mas nós damos continuidade àquilo que nós aprendemos aqui lá fora, porque nós temos um compromisso com o nosso mestre. Aí o próprio apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, orienta as mulheres a ter este mesmo comportamento. Quando o apóstolo Paulo fala para as mulheres estarem sujeitas aos vossos maridos, ele orienta as mulheres se sujeitarem ao marido como a igreja se sujeita a Jesus Cristo, com reverência, com respeito, com temor, com honra. E quando a igreja faz isso, o sentido, o objetivo disso, o próprio Senhor Jesus, quando o evangelho que João escreve no capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele fala que
o mundo vai conhecer Jesus Cristo através da unidade da igreja. Quando a igreja vive em unidade, a igreja anuncia a Jesus Cristo no mundo. Ou seja, Jesus só é conhecido hoje no mundo, ou pelo menos em nossa nação e em várias nações, o nome de Jesus é propagado. Por mais que haja divergências na igreja, como há divergências em nossos lares, e todo o ambiente em que existe um grupo de pessoas, seja no trabalho, seja na escola, seja entre parentes, há divergências de ideia, de pensamentos. Mas quando a igreja e quando este grupo entende que juntos podem fazer muitas coisas, faz com que aquele grupo se destaque na sociedade. Isso é bíblico, por exemplo, no livro do Gênesis, quando o próprio Deus dá testemunho do povo, em que estava construindo uma torre com o objetivo de que o topo desta torre tocasse ao céu. Famosa torre de Babel, o próprio Deus disse, fala, eia, esse povo é um só povo, e tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir, porque eles são um só povo. Desçamos e vamos confundi-los, para que não possa haver mais essa unidade, porque com a unidade, o que eles quiserem, eles vão alcançar. Entenda que o objetivo daquele povo era para a vanglória, era para se destacar e não glorificar ao Senhor. O Senhor vai e interfere. Mas quando a igreja se inicia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia nos diz que o povo de Deus estavam reunidos no mesmo lugar, estavam com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e por eles estarem com esse propósito, com esse objetivo ali, o Espírito Santo de Deus desce em Atos dos Apóstolos, dia de Pentecoste, e aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo, e naquela noite 3.000 almas são salvas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por causa da unidade. Então é essa referência que Jesus quer trazer para o casamento. Quando nós entendemos que se nós nos unirmos, nós conseguimos propagar a Cristo para a sociedade por causa da nossa união. Então, fazendo esse paralelo, quando eu sou um com a minha esposa, e a minha esposa é um comigo, e nós entendemos este linguajar bíblico, a nossa casa, ela cresce de uma forma muito natural. Por quê? Porque o Senhor, debaixo desta palavra, Ele traz crescimento para o lar, uma promessa de crescimento, é um padrão que Deus estabeleceu para que a sua família se desenvolva, se destaca e cresce na sociedade. E Ele orienta para que a igreja cresça, para que o lar cresça. A mulher precisa sujeitar-se ao seu esposo, como a igreja se sujeita a Cristo. Sujeitar não é no sentido de ser inferior ao homem, mas é no sentido de fazer com que o homem se desenvolva, fazer com que o homem cresça, fazer com que o homem que talvez chega para a sua vida imaturo, se torne maduro, porque há um poder dado por Deus para a mulher que a mulher não entende. Eu disse outra vez aqui no culto de ensino, falando também sobre este mesmo assunto, a mulher tem um poder sobre ela, que se ela for uma mulher de Deus, ela vai usar esse poder para fazer a sua casa se destacar na sociedade. O seu filho será bênção, a sua família será bênção, o seu lar será uma bênção, e ela terá paz para a sua vida, quando ela conhece esse poder e ela é uma mulher de Deus. Mas quando ela conhece esse poder e não é uma mulher orientada por Deus, livro de Provérbios capítulo 14 versículo 1 nos diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ou seja, ela faz a sua casa crescer, ela constrói a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos.
É o poder que Deus deu à mulher. A mulher se destaca no meio âmbito familiar, o homem se destaca no âmbito social, mas o homem só é capaz de se destacar no âmbito social quando a mulher entende que o destaque do seu marido está nas suas mãos, está confiado a você. Ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de fazer a sua família ser grande na sociedade, se você não entender o poder que Deus te deu e ser orientada por Deus para tal, você tem o poder de destruir a sua casa, porque isso é bíblico. Agora, trazendo para o homem, quando é que a mulher é sujeita ao marido? E um detalhe que eu trouxe na semana passada, que eu falei que eu ia trazer novamente, é que no contexto você vai observar várias vezes o apóstolo Paulo orientando aos homens: ame a sua mulher, ame a sua mulher. Ele diz em torno de 4 a 5 vezes, mas no contexto você não vai ver nenhuma vez o apóstolo Paulo mandando a mulher amar o homem. O apóstolo Paulo, no contexto, você não vai ver uma vez ele falando: mulher, ame o seu esposo. Não fala: sujeite-se ao seu esposo. Agora, quando se trata do homem à mulher, ele está dizendo: ame a sua mulher. Observa, vamos ler aqui por gentileza, o irmão Elias. Coloca aí para nós o versículo de número 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Aí ele usa o mesmo paralelo que ele usou para a mulher. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui há uma orientação aos homens para amar a esposa, e diz que a esposa, que é a igreja, ela é sujeita a Cristo por uma razão. Nós estamos aqui na igreja, apesar das lutas, apesar das provas, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar de pensar em desistir, em de parar, em de abandonar tudo, nós estamos aqui porque Jesus fez algo por nós. Nós insistimos, mesmo que o mundo nos rejeite, mesmo que talvez no ambiente de adoração também há um contratempo, nós insistimos em permanência na igreja, não por causa de alguém, mas por causa do que Jesus fez por nós. A igreja só é sujeita a Cristo porque primeiro Cristo morreu por ela. A igreja só é sujeita a Cristo porque Jesus amou a igreja antes da igreja conhecer o próprio Cristo. A Bíblia nos diz em Romanos, se eu não me engano, Ele nos amou primeiro. Carta do apóstolo João, capítulo 15, versículo 16: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Mas o detalhe é: eu escolhi a vós. Todos nós que aqui estamos nessa noite, seja você convertido ou não, seja você cristão ou não, Deus foi quem escolheu você para estar aqui nessa noite, para dizer para você primeiro: eu te trouxe aqui. Não foi as lutas, não foi suas pernas, não foi o momento, foi eu que te escolhi. Eu te amei primeiro. E trazendo esse paralelo, nós entendemos que a mulher, ela se torna sujeita ao seu marido quando o seu marido tem o mesmo comportamento de Cristo. Vou repetir: a mulher, ela só se torna sujeita ao seu marido quando o seu marido tem o mesmo comportamento de Cristo. Acabei de mostrar
que a igreja não conhecia Cristo, mas Cristo já havia escolhido morrer pela igreja. Cristo já havia amado a igreja sem que a igreja o conhecesse. Então entenda, nós homens, nós precisamos saber qual é a nossa posição no lar. É de estar disposto a morrer por nossa casa. E não é de boca, não é de palavra. Nosso lar precisa ver o nosso sacrifício por nosso lar, por nossa família. Homem não tem muita facilidade, a maioria dos homens pelo menos não diz muito eu te amo. Mas homem que é de verdade, levantado por Deus, colocado por Deus sobre o seu lar, é o homem que se sacrifica por sua casa, que se entrega por sua casa, que se desgasta por sua casa, que está disposto a morrer por sua casa. O homem, quando ele entende essa posição, que é a mesma posição de Cristo com a igreja, ele tem o amor da sua esposa. Você observa que é um paralelo tanto para um quanto para outro, porque para o homem também se sujeitar, para o homem também amar a esposa precisa ser aquela que constrói o lar, a mulher sábia, a mulher virtuosa. Mas também para essa mulher ser virtuosa, ela precisa ter um homem que ela já viu e que está disposto a morrer por ela. Mas nos nossos dias, Satanás tem se infiltrado nos lares. E eu vou falar um pouco a semana que vem, mas deixa eu dar uma pincelada. Eu vou tratar um pouco a semana que vem em relação qual é a posição dos filhos da família. E a questão é que aqui nós vemos no contexto o apóstolo Paulo tratar com o casal. E observa que no casal a mulher se sujeita ao homem, e o homem se sacrifica pela mulher. E assim o apóstolo Paulo mostra que os dois farão grandes coisas juntos quando entende a vida em que Deus os uniu. A questão aqui é que às vezes o homem está disposto a morrer pelos filhos, mas rejeita a sua esposa. A mulher se sujeita ao filho e se sujeita de verdade. O filho faz o que quer, fala o que quer, é o que manda na casa, mas a mulher não se sujeita ao marido. É uma vida totalmente contrária à orientação bíblica, e este caminho não vai levar no caminho certo. Quer que a sua casa cresça? Quer que Deus reine no seu lar? Eu oro às vezes e falo: Senhor, estabeleça o seu trono dentro da minha casa, seja o rei do meu lar. Mas eu não posso só dizer isso da boca para fora. Eu preciso andar nos padrões que Deus me colocou. Eu preciso ser um homem disposto a sacrificar-se por minha esposa. Eu preciso ser um homem disposto a morrer pelo meu lar. Me lembro de um certo dia, como os irmãos sabem, antes de conhecer a Cristo eu tenho outros filhos. Num certo dia, eu estava num debate com uma das mães dos meus filhos, e eu falei para ela: hoje eu tenho uma família, é o meu filho, eu amo ele, mas ele tem que entender, você tem que entender que eu tenho uma família. Mas você está rejeitando o seu filho por uma mulher. Eu falei: opa, ele está ouvindo aí? Ele está ouvindo, então é para ele ouvir mesmo. Minha prioridade é minha esposa, meu filho é secundário. É bom que ele ouça, porque o dia que ele tiver a família dele, ele tem que valorizar a esposa dele, depois qualquer outra coisa. E tem muitos homens aí que valorizam amigos, valoriza trabalho, valoriza carro, valoriza dinheiro. A mulher sempre fica em último lugar. E aí ele chega e quer que a mulher seja sujeita a ele. Ele quer que a mulher sempre esteja sorrindo para ele. Ele quer que a mulher esteja sempre bonita para ele. Mas ele não é capaz de valorizar a sua esposa. Não é capaz de colocar a sua esposa em primeiro lugar na sua vida. Não está disposto a morrer pela esposa. Deus não colocou filhos acima de cônjuge. A sua prioridade é o seu cônjuge.
A sua prioridade é a sua esposa, a sua prioridade é o seu esposo, não é os seus filhos. É educar os filhos de uma forma errada quando você coloca os seus filhos acima do seu cônjuge. Errado. Não vai ser feliz, não vai ter paz, não vai ser alegre. Às vezes o homem está lá se sacrificando pela esposa, perdendo noites de sono, lutando pelo lar, mas quando ele chega em casa, a casa está de ponta cabeça, a mulher não quer saber de nada, ainda briga com o homem. Como que você quer que o seu esposo morra por você? Porque há dias que às vezes o homem vai chegar em casa do trabalho, ele pisa no portão, ele ouve o barulho, o tropelo, já pensa e fala: não dá para me fazer hora extra não? Porque não dá, não quero nem entrar em casa. É assim. Por quê? Porque não tem uma mulher sábia dentro de casa, não tem uma mulher madura, que está sempre pronta para receber o seu esposo. Oh, seu pai está chegando, vamos deixar tudo limpo, tudo bonito, vamos receber ele com um sorriso no rosto. Ele é o sacerdote do lar. E o marido: eu estou chegando no meu lar, a minha esposa, os meus filhos, a minha família. Que alegria, o meu amor, se prepare. Que nem a Jéssica, né, foi lá em Birigui: não, pastor, vamos embora, Jesus está me esperando lá com as crianças para nós sair para comer uma pizza. Falou: o povo gosta de pizza, é o Jesus, viu? Todos sabem comer uma pizza, né, Jesus? Mas é o desejo da esposa querendo voltar para o lar, para ter um momento familiar. Mas nos nossos dias, às vezes a mulher quer fazer hora extra na casa da amiga porque não aguenta mais o marido dentro de casa. Às vezes o marido quer fazer hora extra no serviço porque não aguenta mais a esposa rinchosa dentro de casa. Como você quer ser feliz? A sua felicidade não está baseada nas pessoas que estão à sua volta, mas está baseada na sua postura de mulher que Deus colocou dentro da sua casa. Deus te deu uma graça, mulher, te deu um homem, te deu um filho, te deu uma família. Quantas mulheres estão sofrendo com homens que não saem da porta de bar, com homens que valorizam mais o carro, mais os amigos. E às vezes nós encontramos mulheres que a vida do homem é casa, trabalho e igreja, e ainda assim não está bom. Às vezes nós encontramos homens que a mulher procura fazer de tudo para ele, mas ainda assim não está bom. Reclama de tudo, reclama do tapete virado, reclama da janela aberta, reclama da louça na pia. Vai lavar. Qual é a nossa postura? Deus nos colocou para termos paz uns com os outros, para sermos felizes e estar dispostos a fazer a nossa parte um pelo outro. A responsabilidade de edificar a casa está sobre a esposa, mas a responsabilidade de trazer paz para o lar está sobre o homem. Porque no versículo 26 o apóstolo Paulo diz: a fim de a santificar. Está falando para o homem: a fim de a santificar, e tendo-a purificado com a lavagem da água pela a palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Entenda que o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo entre Jesus e o homem. O homem, ele tem que trazer alegria para o seu lar, trazer satisfação, trazer realização. A mulher edifica a casa, ela organiza a sua casa,
E eu não falo de organizar em questão de só limpeza, não, é de estrutura, de vida, de sabedoria. Mas o homem é aquele que faz a sua casa continuar andando, é o carro, é o que Deus colocou na frente do volante. E às vezes nós estamos levando a nossa família para onde? Homens, para onde você está levando a sua casa? Para que rumo você está levando a sua casa? Está lutando contra si mesmo, está querendo viver do seu jeito. E você não está levando só você está levando a sua casa. E entenda, além de você levar a sua casa, você pode estar levando a próxima geração da sua família junto para o buraco. Porque não se resume a você. Porque se o seu filho não tiver uma boa educação, um bom ensinamento, ser conduzido ao evangelho, você acha que a família do seu filho vai ser boa? Você acha que a família da sua filha vai ser boa? A sua está ruim, vai ser pior do que a sua. Não estou amaldiçoando, eu estou dizendo algo que é real, é realidade. Daqui a pouco nós partimos, irmãos. E qual é o legado que nós vamos deixar para a geração da nossa família? Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado por um péssimo pai? Meu pai morreu, mas graças a Deus que já morreu, porque pelo amor de Deus batia na minha mãe, tratava a gente mal, xingava a gente não podia fazer nada, não falar nada, porque ele era ruim. Ou vão chorar, meu pai é um homem bom, ele sacrificou-se por nós, ele se entregou por nós, ele fez o melhor por nós. Como você vai ser lembrado? Como você vai ser lembrada, mãe? Porque assim como você adula a sua filha ou o seu filho hoje, amanhã eles vão jogar na sua cara que eles estão assim por causa de você. O que Adão falou para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. O que a Eva falou para Deus? Foi a cobra, foi a serpente. Mãe, eu vivo assim por sua culpa. Você não me ensinou? Não me ensinou a limpar a casa? Não me ensinou a fazer comida? Ah, filha, mas você não queria. Ah, mãe, mas você era minha mãe, né? E eu era a filha. Oh, não é? Estou mentindo? Você vai ouvir isso. Pai, você vai ouvir isso do seu filho quando não te reconhecer mais como pai, quando te tratar como qualquer coisa na sociedade. Por quê? Porque você não foi um pai de verdade. Nós precisamos repensar, irmão, e saber que a nossa vida não se resume às coisas que estão nessa volta, mas se resume a quem Deus colocou em nossa vida. Deus colocou uma família na sua vida. Homem, Deus colocou uma mulher na sua vida. Mulher, Deus colocou um homem na sua vida. E tem um detalhe, não é perfeito não. Ele não vai vir com lacinho. E a sua esposa não vai vir com lacinho. Eu estava falando para o Michael, conversa com a varoa, orienta ela a ir para Jesus, porque hoje é para ser uma mulher boa, bonita, é benção. Você é benção, mas você só vai conhecer ela quando você entrar na casa com ela. Porque enquanto você está no namoro é mil maravilha, é promessa para tudo quanto é lado. Mas quando entra na casa, você vai sentir o mau hálito dela. Você vai ver ela descabelada, você vai ver ele de mau hálito, você vai ver a barriguinha dele crescer. Né, tio Marcos? Era Phoenix. Né, E fora outras coisas de caráter que ainda estão ocultos no namoro. Então não vai vir perfeito.
É por isso que Deus fala que a mulher sabe edificar a casa, porque ela vai precisar de sabedoria para construir a sua casa, porque vai arrumar um homem às vezes difícil de lidar, e a mulher vai arrumar um homem vai arrumar uma mulher também às vezes difícil de lidar, que está acostumado a viver com a mãe o tempo inteiro, que está acostumada a vaidade o tempo inteiro, está sempre bonitinha, sempre penteadinha, e não vai dar mais, porque vai ter um filhinho, uma filhinha. O que nós estamos preparando? Qual é o legado que nós estamos deixando? Será que os meus filhos vão ter orgulho, falar de mim quando eu passar dessa vida? Lembra de alguém aí que já partiu, que já morreu? As pessoas não têm graças a Deus que já morreu. Outros estão vivos, as pessoas não vêem a hora de morrer. Nós seres humanos somos assim. Mas tem outras pessoas que a gente só de pensar, de perder um dia, de partir para o Senhor, nós já choramos. Por quê? Porque são pessoas importantes para nós. Meu pai está aqui, eu não gosto nem de pensar do dia que Deus levar ele, eu fico com medo. Por quê? Porque é um pai de verdade. Não me rejeitou, não me abandonou, não teve vergonha de mim, me abraçou, cuidou, foi atrás de mim. Mas e nós? Como seremos lembrados na próxima geração? Porque tem um detalhe, viu? Você só vai ser lembrado na próxima geração, porque na geração seguinte você vai ser tataravô. Tataravô nem só ouve falar, nem sabe que é, nem foto vai existir mais, tá? Só que tem um detalhe: o seu legado vai continuar sendo gerações e gerações. Então existe uma responsabilidade sobre nós, não é de qualquer jeito. Então que você possa se deixar ser orientado pelo Senhor. E entenda, homem, você só vai ter uma mulher sujeita à sua vida, primeiro, se você amar a Deus sobre todas as coisas e está disposto a morrer pela sua esposa. Mulher, você só vai ter um homem que ama a Deus sobre todas as coisas e sujeito e disposto a morrer por você o dia que você entender o poder que Deus confiou a você. Porque Deus, só rapidamente, Deus havia falado para Adão: Adão, toda árvore você pode comer, mas da fruto que está no meio do jardim você não come. Essa informação Deus não passa para Eva, quem passa é Adão. Adão sabia, Eva também sabia, porque no diálogo com a serpente ela fala: Deus falou para não comer. Só que Eva come, e quando ela come, ela leva para o Adão o poder da mulher de influenciar a sua casa. Adão, por influência da sua esposa, come da fruta. Eva, eu falei e falo, ela não soube usar o poder que Deus havia dado a ela. Ela destruiu o seu lar. Ela pegou da fruta e comeu. E tem um detalhe, se você olhar no contexto que eu disse aqui no ensino, a escama dos olhos não caiu quando Eva comeu, a escama dos olhos caiu quando Adão comeu. E tem um detalhe: a maldição de Eva é que todas as mulheres, a partir dela, iriam sentir dores de parto. A maldição de Adão é que além dele iria ter fadiga e cansaço. Toda a terra era maldita por causa de Adão. Então Deus colocou uma responsabilidade sobre você, que quando você erra, homem, quando você não toma a sua posição de homem, de Deus que colocou sobre a sua esposa, que quer viver a sua vida de qualquer jeito, você está amaldiçoando a terra. Você está destruindo aquilo que Deus confiou a nós. Deus não confiou a Eva cuidar do mundo, Deus confiou aos homens. Então entenda essa verdade, assuma essa responsabilidade. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Segundo, é a sua esposa, é o esposo. Terceiro, é o filho. Filho não pode tomar lugar de marido e nem de esposa na sua vida. Se você estiver fazendo, escute,
Eu vivo a minha vida e meu marido já acostumou, é assim mesmo. O diabo não se acostuma não, viu? É brecha. E o diabo ama a brecha. E pela brecha ele entra e destrói toda a sua família, toda a sua casa. E eu não estou jogando conversa fora, porque eu sei que tem pessoas aqui dentro que já perdeu a sua família, porque não soube ter a sua posição de homem e de mulher dentro de casa. E ainda estão dando soco em ponta de faca. Acha que a família foi destruída porque quem partiu. E você não errou não? Vai errar de novo? Vai continuar errando? A mulher sábia edifica a casa. O homem de Deus está disposto a morrer pela sua casa e pela sua família.